Eu sempre sonhei com a família que construiria ao lado de Gabriel. Desde o momento em que soube que estava grávida, o mundo parecia perfeito. Era como se todos os meus sonhos se concretizassem, e eu visualizava nossa casa cheia de risos e brincadeiras de criança. Gabriel, ao meu lado, compartilhava essa felicidade. Ele parecia tão empolgado quanto eu, e a ideia de um filho nos unia ainda mais. No entanto, essa felicidade foi cruelmente arrancada de nós. Eu estava com 21 semanas quando, durante um exame de rotina, o médico me olhou com uma expressão grave e me disse que não havia mais batimentos cardíacos. O bebê, que até então crescia dentro de mim, já não estava mais vivo. Uma dor indescritível tomou conta do meu corpo, e o mundo ao meu redor pareceu desmoronar. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, e ao meu lado, Gabriel não conseguia nem ao menos me olhar. Seu rosto estava pálido, como se também estivesse paralisado pela dor, mas ele não falava. Eu, por minha vez, estava sem palavras. O vazio dentro de mim era imenso, mas o que me assustava mais era o fato de que ele parecia tão distante. Mesmo diante de uma perda tão dolorosa, ele estava emocionalmente ausente. O parto foi o mais difícil da minha vida. A dor física parecia pequena perto da dor emocional. O hospital, que deveria ser o cenário de um novo começo, agora era o lugar onde a despedida aconteceu. Gabriel permaneceu ao meu lado, mas de maneira tão fria que quase me senti sozinha, apesar de sua presença física. Quando o médico me informou que o bebê já não tinha vida, a sensação foi de estar perdida em um pesadelo do qual não conseguia acordar. Meu corpo estava ali, mas minha mente vagava por um turbilhão de sentimentos. Eu só queria que aquilo fosse um pesadelo, que tudo aquilo fosse revertido. Mas não era. Nos dias seguintes ao velório, o que deveria ser um momento de luto compartilhado se transformou em um isolamento doloroso. Gabriel, como se já estivesse perdido na própria dor, se afastava de mim. Cada vez mais, ele se trancava em seu próprio mundo e, embora eu tentasse abrir meu coração, ele se mostrava incapaz de me ouvir. Eu comecei a me sentir invisível diante dele. No momento em que mais precisei dele, ele parecia estar em outro lugar, emocionalmente distante, se afundando no próprio sofrimento. Ele não conseguia me apoiar, e eu não sabia mais o que fazer. Embora fosse difícil até respirar, eu tentava encontrar algum sentido naquele turbilhão de dor. Durante as semanas que se seguiram, eu me permiti um espaço de luto. Gabriel voltou ao trabalho como se nada tivesse acontecido. Ele estava tão ausente e imerso na sua própria dor que não conseguia perceber a solidão que eu estava enfrentando. Ele tentava ser gentil comigo, mas havia uma distância irreparável entre nós. Não havia mais calor em seus gestos, nem apoio nas palavras que ele me dizia. Só restava o silêncio entre nós. Foi então, uma noite, depois de mais uma briga em que tentei lhe falar sobre a distância que eu sentia, que ele, com o olhar perdido, me disse, em um tom quase vazio: "Eu preciso te contar algo." Aquelas palavras, ditas com um tom de quem estava se preparando para algo grande, me paralisaram. Não imaginava que, naquele momento, ele fosse confessar algo tão devastador. Olhei para ele, sem saber o que esperar, mas o que ele disse em seguida me deixou sem chão. "Eu já tenho um filho com outra mulher." Aquelas palavras ressoaram na minha mente com força. Elas não faziam sentido. Como assim? Já tinha um filho? Como ele poderia ter outro filho, enquanto nós passávamos por isso? Eu tentei processar aquilo, mas nada fazia sentido. A dor da perda do nosso bebê foi imediatamente sobreposta por uma dor ainda mais profunda: a traição. Ele tentou explicar, falar sobre o tempo que passou, o que aconteceu, mas, naquele momento, eu já estava paralisada pela sensação de traição. Como ele pôde fazer isso? Como ele pôde esconder de mim algo tão importante enquanto eu me afundava na dor da perda? Eu sentia uma fúria crescente dentro de mim, uma raiva e uma tristeza que tomavam conta do meu ser. Cada palavra dele me cortava mais fundo. Ele tentou explicar que a outra mulher estava grávida já há algum tempo e que o filho estava prestes a nascer, mas aquilo não fazia diferença alguma. Eu não conseguia ver nenhuma justificativa possível. O que ele fez comigo era imperdoável.
O sentimento de traição tomou conta de mim, e a dor da perda do bebê parecia ter ficado em segundo plano diante dessa nova realidade. Eu me senti completamente desiludida. Não só havia perdido meu filho, mas também havia perdido o homem em quem confiava. No fundo, eu sabia que tudo isso não teria conserto. Eu não sabia como, mas uma parte de mim já sabia que a vida ao lado de Gabriel não poderia mais ser a mesma. O que viria a seguir? Eu não fazia ideia. No entanto, havia uma coisa em que eu estava certa. Esse casamento, essa vida que eu imaginava ter, nunca mais seria a mesma. Após a confissão de Gabriel, o silêncio que se instalou entre nós foi insuportável. Ele, em pé à minha frente, tentando me explicar, parecia um estranho. Eu o olhava, ainda sem conseguir processar as palavras que ele havia acabado de dizer. Eu já tenho um filho com outra mulher. Aquilo estava martelando em minha mente como um eco, incapaz de se dissipar. Meu coração estava dividido entre a raiva, a confusão e a dor. Eu não sabia como ele esperava que eu reagisse, ou mesmo o que eu deveria sentir. Tudo parecia estar fora de lugar, como se minha vida tivesse sido virada de cabeça para baixo em um instante. As palavras dele ecoavam na minha cabeça, enquanto minha visão ficava turva. Cada gesto dele parecia carregado de um peso insuportável, mas ao mesmo tempo, eu sentia uma incredulidade, uma vontade de gritar, de exigir explicações mais profundas, mas as palavras me faltavam. Gabriel estava falando sobre um filho que ele tinha com outra mulher, mas o que mais me feriu foi a insensibilidade com que ele trouxe à tona aquela revelação. Ele, que sempre se dizia tão preocupado comigo, agora estava revelando sua traição com uma frieza que eu não conseguia compreender. Eu não sabia o que fazer. Eu olhava para ele, tentando juntar os pedaços da conversa, mas tudo estava nublado pela raiva que consumia meu peito. A dor da perda do nosso bebê, que já era imensa, agora se misturava com a traição que ele acabará de me contar. Como ele pôde fazer isso? Como ele foi capaz de se envolver com outra mulher, enquanto nós dois, juntos, já estávamos lidando com a dor da perda de um filho? Eu sentia como se estivesse desmoronando diante dele. Você mentiu para mim o tempo todo? Eu finalmente consegui perguntar, minha voz rouca e trêmula de emoção. Quando você dizia que estava sofrendo por nós, era mentira? Tudo que você me disse sobre querer estar ao meu lado, sobre como estava perdido na dor, era tudo uma farsa? Ele tentou se explicar, dizendo que os dois estavam distantes há algum tempo, que a outra mulher entrou em sua vida em um momento de fraqueza, quando ele estava tão envolvido com o luto pela nossa perda. Mas tudo que eu ouvi eram desculpas, desculpas esfarrapadas que não faziam sentido para mim. Ele me dizia que se sentia culpado, que ele nunca planejou que isso acontecesse, mas eu já não conseguia mais acreditar nele. Ele já não parecia o homem que eu conhecera. Eu não quero ouvir suas desculpas, eu disse, minha voz mais firme. Eu perdi nosso filho, Gabriel. Eu estava completamente sozinha nesse luto, e você foi capaz de se esconder em outra mulher. Eu não sei quem você é mais. Ele parecia perdido, sem saber como me reconquistar, mas a verdade era que ele já tinha destruído tudo. A dor da perda do nosso bebê foi intensificada pela descoberta da traição, e, naquele momento, eu não conseguia mais enxergar em Gabriel o homem em quem eu confiava. O vazio que ele deixou em mim era tão grande quanto o amor que eu sentia por ele, mas agora esse amor estava impregnado de desgosto. Eu sabia que não poderia continuar vivendo assim. O casamento que eu tinha conhecido e amado parecia ter desaparecido. As promessas que fizemos, de estar ao lado um do outro, de nos apoiar em momentos difíceis, estavam sendo rasgadas diante dos meus olhos. Ele tentava explicar, dizendo que a outra mulher estava grávida há muito tempo e que o filho dele estava prestes a nascer. No entanto, isso não fazia com que a dor fosse mais suportável. A sensação de traição e abandono era esmagadora. As horas seguintes foram um turbilhão de emoções. Eu queria que ele fosse embora, mas ao mesmo tempo, eu ainda queria escutar algo que me convencesse a perdoá-lo. No fundo, uma parte de mim ainda queria acreditar que ele não tinha feito aquilo com má intenção, mas a outra parte de mim estava gritando para que ele saísse de minha vida. Eu me sentei no sofá, tentando processar tudo o que ele havia me dito. O choro foi inevitável. Minhas lágrimas caíam sem controle,
e eu não sabia mais o que fazer com a raiva e a dor que me consumiam. Eu amava Gabriel, mas ele me fez perceber que o amor, por si só, não era suficiente para manter uma relação saudável. A confiança, a lealdade, tudo o que eu acreditava que construímos juntos, estava agora em ruínas. E foi nesse momento, quando eu estava ali, sozinha em minha dor e raiva, que uma decisão muito difícil começou a se formar na minha mente. Eu sabia que, se continuasse ao lado dele, eu viveria uma mentira, uma relação marcada pela desconfiança e pela dor. Mas a pergunta que pairava sobre minha cabeça era: como eu poderia viver sem ele? Por mais que tudo estivesse destruído, ainda havia algo dentro de mim que queria acreditar na nossa recuperação, na possibilidade de consertar o que foi quebrado. Mas a realidade era que, enquanto ele se agarrava a outra mulher e ao filho que estava para nascer, eu estava perdendo cada pedaço de mim mesma. E, com isso, uma verdade dolorosa se firmou dentro de mim. Eu não poderia mais esperar que ele mudasse, que ele me desse o que eu tanto almejava. Com isso, uma dúvida cruel começou a se instalar em minha mente. Seria o fim de tudo? Ou seria possível encontrar algum tipo de redenção? Eu já não sabia mais se o amor que restava em mim era suficiente para reconstruir uma base quebrada. Eu estava perdida, sem saber como dar os próximos passos. Eu sabia que algo precisava mudar, mas como decidir o que fazer diante de toda aquela dor e raiva? Gabriel estava ali, na minha frente, tentando se desculpar, mas as palavras não eram mais suficientes para restaurar o que havia sido destruído. Tudo parecia perdido, e a sensação de estar presa entre o amor que ainda restava por ele e a necessidade de me proteger dessa traição era avassaladora. A perda do nosso bebê já havia me deixado completamente devastada, e agora a traição dele era como um segundo golpe, mais profundo e cruel. Como eu poderia confiar em alguém que havia me enganado tão cruelmente? A sala estava silenciosa, a tensão densa no ar, como se o próprio ambiente estivesse refletindo minha luta interna. Gabriel não conseguia entender a gravidade do que ele tinha feito. Ele ainda me olhava com olhos cheios de arrependimento, mas eu já não conseguia mais enxergar a pessoa com quem eu me casara. Cada tentativa dele de se aproximar e justificar o que aconteceu só parecia aumentar a distância entre nós. Eu sentia como se estivesse conversando com um homem que não conhecia, que não tinha nada a ver com Gabriel, com quem eu compartilhei sonhos e momentos felizes. Eu não sei mais o que você espera de mim, disse eu, finalmente quebrando o silêncio. Minhas palavras estavam carregadas de uma dor que não conseguia expressar totalmente. Você destruiu tudo o que a gente construiu. O nosso filho, a nossa história, a nossa confiança. Você jogou tudo fora. E agora me pede para perdoar? Como posso fazer isso? Gabriel parecia perdido, como se estivesse tentando entender o que acontecia dentro de mim, mas ele não entendia. Ele não entendia que o que estava em jogo não era apenas a perda de um bebê, mas o fim de um relacionamento que, para mim, estava sendo corroído pelo egoísmo e pela falta de respeito dele. Eu sei que te magoei, ele dizia, tentando se aproximar. Eu não esperava que isso acontecesse, mas não posso mudar o que fiz. Só posso te pedir perdão. Eu sentia uma raiva crescente, não apenas por ele ter me traído, mas também por ele estar agindo como se fosse algo simples de resolver. Ele estava tão absorto em sua culpa, tentando se fazer de vítima, que não via que o verdadeiro sofrimento estava em mim. A dor que eu sentia não vinha só da perda do nosso filho, mas da perda dele, da pessoa que, até então, eu pensei que fosse meu companheiro para sempre. Eu não sabia mais quem ele era. Era difícil dizer o que eu realmente queria. Parte de mim ainda queria acreditar que o amor poderia superar aquilo, mas a outra parte sabia que as mentiras dele, a infidelidade e o abandono emocional eram feridas que talvez nunca cicatrizassem. O que ele fez foi muito mais do que uma traição física. Ele me traiu em todos os aspectos. Ele mentiu para mim, me desrespeitou, e o pior, ele não percebeu que isso não era apenas sobre nós dois. Estava envolvido nosso futuro, nossos sonhos, o que planejamos juntos. Ele destruiu tudo isso. Você ainda não entendeu, não é? Eu disse, a voz quebrando de emoção. Eu já não sou mais a mesma pessoa que você conheceu. Eu não posso continuar vivendo nesse pesadelo. Eu não posso seguir em frente ao seu lado enquanto você carrega essa mentira e essa outra família nas suas costas. Eu não sou mais a mulher que você queria.
Eu não posso ser a mulher que você precisa. Aquelas palavras estavam saindo com uma clareza assustadora, mas dentro de mim havia uma dor imensa. Eu estava desistindo dele, e isso me destruía por dentro. Eu não queria essa decisão, mas sabia que era a única escolha. Porque, se eu continuasse ao lado de Gabriel, o que me restaria? Eu me perderia ainda mais em sua indiferença e nos fantasmas do nosso passado. Não havia mais espaço para mim, para o que eu realmente precisava. Ele já estava preso em outra vida, com outro filho e outra mulher. O que sobraria para mim? Apenas dor e decepção. Gabriel ficou em silêncio por um momento, parecendo processar minhas palavras. Eu sabia que ele ainda tentava achar um caminho de volta. Talvez ainda acreditasse que a culpa dele poderia ser resolvida com promessas de mudança. Mas eu não podia mais viver de promessas vazias. O que mais eu poderia esperar dele? Ele já me deu todas as respostas que eu precisava: traição, indiferença e abandono. Isso foi o suficiente para eu decidir que era hora de partir. Eu me levantei e caminhei até a porta. Antes de sair, olhei para ele uma última vez. Eu não sentia mais raiva, apenas um vazio imenso. Ele era um estranho para mim agora. Um homem que, com suas mentiras, destruiu tudo o que construímos. Eu sabia que essa decisão me destruiria por dentro, mas também sabia que seria a única forma de me salvar. Eu não podia mais viver na sombra da traição e do luto. Eu precisava me reconstruir, encontrar minha paz, e isso só seria possível longe dele. Eu não quero mais essa vida, Gabriel. Eu preciso de algo novo, de um futuro sem mentiras, disse, com uma última lágrima escorrendo pelo meu rosto. Adeus. Ele não disse mais nada. As palavras que restavam entre nós estavam carregadas de tudo o que não foi dito antes. Eu saí pela porta, sentindo o peso de uma decisão difícil, mas necessária. Era hora de seguir em frente. A minha dor, por mais insuportável que fosse, precisaria me impulsionar para algo mais saudável, para uma vida onde eu fosse capaz de me reconstruir. E assim, a vida de um casamento, uma vida de sonhos compartilhados e planos para o futuro, chegou ao fim. Eu estava sozinha, mas ao mesmo tempo, mais forte do que jamais imaginara ser possível. Eu sabia que a caminhada seria longa, cheia de lutas internas, mas estava disposta a encontrar um novo caminho. Não pelo Gabriel, mas por mim mesma. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da mulher que viu seu pai ser demitido por um motivo misterioso após trabalhar por 30 anos, e depois de investigar descobrir um segredo chocante, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço!